Foi esse daqui que bateu em vocês dois? Alguém tem que ensinar ele a respeitar os brasileiros. Aprendam com o pai aqui como se faz, pra vocês não envergonharem o Brasil de novo no cenário internacional. Bora, Lanús! Tu tá achando que aqui é moleza? Aqui não é Flamengo e Cruzeiro, não. Calma, meu irmão. Você é meu fiote. O Leão vai fazer história nessa Libertadores. Esse Mirassol ganhou o primeiro jogo na Libertadores e já tá se achando. Esse Leão idiota.